Olá, sejam bem-vindos. Hoje falaremos do por que você não consegue seguir em frente. O passado está te controlando. E como libertar. Você já sentiu aquela sensação de que, por mais que tente mudar, tudo parece se repetir? Que você dá um passo à frente e depois dois para trás? Que faz promessas para si mesmo, mas não consegue cumpri-las? Que tenta seguir em frente, mas o passado sempre parece te puxar de volta? Se isso soou familiar, talvez esteja na hora de encarar uma verdade difícil. Você ainda não está livre. Não porque não quer, não porque é fraco, mas talvez porque não entendeu ainda como o passado continua te controlando. A ilusão da liberdade. Muitos de nós acreditamos que estamos livres. Afinal, já terminamos aquele relacionamento tóxico há anos. Já saímos do emprego que nos esmagava. Já cortamos contato com pessoas que só faziam mal. Já fizemos terapia, lemos livros, ouvimos podcasts. Mas, mesmo assim, algo dentro ainda dói. Algo dentro ainda trava. Algo dentro ainda se fecha quando vê sinais familiares, mesmo que bons. Isso acontece porque liberdade não é só deixar para trás. É entender o que ficou gravado dentro de você. E é aí que mora o problema. Por que você não consegue seguir em frente? Vamos falar sobre isso com honestidade. Você não está preso ao passado por lembrá-lo, mas por não entendê-lo. Cada experiência dolorosa que vivemos, seja na infância, adolescência ou fase adulta, deixa marcas. E essas marcas moldam nossas emoções, escolhas e reações. É como se o seu cérebro dissesse: já passei por isso antes, vou programar você para evitar qualquer coisa parecida. Só que, muitas vezes, essa proteção vira sabotagem. Você evita conexões profundas por medo de ser abandonado. Evita assumir responsabilidades por medo de falhar. Evita sonhar alto por medo de decepcionar. E tudo isso tem origem em ciclos emocionais que foram criados muito antes de você entender o que estava acontecendo. As feridas, que não cicatrizaram. Toda ferida emocional precisa de cura, mas a maioria delas nunca recebe. Um pai ausente, uma mãe crítica, um relacionamento abusivo, uma perda precoce, um fracasso público, uma rejeição que ainda arde. Essas experiências são como cicatrizes invisíveis. Estão lá, sob a superfície, e toda vez que algo as toca, elas sangram de novo. E aí vem a pergunta: como seguir em frente se você ainda carrega feridas que nunca cicatrizaram? Os padrões que se repetem. Outro sinal forte de que o passado ainda está no controle é a repetição de padrões. Quantas vezes você saiu de um relacionamento e entrou em outro igual? Deixou um trabalho ruim e foi parar num pior? Tomou uma decisão que sabia que era errada, de novo? Esse tipo de comportamento não é coincidência. É padrão. E padrões não aparecem por acaso. Eles têm raiz. Raiz em crenças antigas. Raiz em medos não resolvidos. Raiz em feridas emocionais que não foram tratadas. Entendendo os gatilhos. O primeiro passo para se libertar do passado é entender seus gatilhos. Gatilhos são situações, pessoas, lugares ou até cheiros que despertam reações emocionais intensas, quase sempre desproporcionais ao momento atual. Por exemplo, alguém te critica de forma branda, mas você fica horas magoado. Um amigo brinca com você e você interpreta como ataque. Um parceiro demonstra carinho e você sente medo de confiar. Isso acontece porque, inconscientemente, você associou esse estímulo a uma dor antiga. Seu corpo e sua mente estão reagindo não ao presente, mas ao passado. O mapa. Para sair do labirinto. Entender isso pode parecer assustador, mas é também o começo da libertação. Aqui vai um mapa prático para ajudar você a sair desse ciclo e seguir em frente de verdade. 1. Reconheça os padrões. Pare e liste quais são os padrões que se repetem na sua vida. Relacionamentos, trabalho, autoestima, hábitos. Anote cada um deles. Reconhecê-los é o primeiro passo para mudá-los. 2. Conecte com a origem. Para cada padrão, pergunte-se: quando eu comecei a sentir isso? Onde aprendi a pensar assim? Qual foi a primeira vez que me senti assim?
Essa busca pela origem ajuda a identificar onde começou a ferida. 3. Libere as crenças limitantes. As crenças limitantes são como vírus emocionais. Elas dizem coisas como: eu não sou bom o suficiente. Sempre vou fracassar. Ninguém vai me amar de verdade. Identifique suas crenças e substitua-as por verdades reais, positivas e específicas. Exemplo: eu mereço amor e respeito. Minha história não define meu futuro. Sou capaz de recomeçar quantas vezes for necessário. 4. Faça a paz com o passado. Perdoar nem sempre é fácil. Às vezes, nem justo, mas é necessário. Perdão não significa aprovação. Significa liberação. Significa dizer: eu não vou permitir que o passado continue definindo quem eu sou hoje. Você pode fazer isso escrevendo cartas que não serão enviadas, conversando com Deus, ou simplesmente olhando para o espelho e falando consigo mesmo com compaixão. 5. Escolha novos caminhos. Uma vez que reconheceu os padrões e liberou as crenças, você precisa treinar novos caminhos. Comece pequeno. Diga sim quando antes diria não. Peça ajuda quando antes fingiria que está tudo bem. Confie em alguém, mesmo com medo. Cada escolha diferente é um passo fora do ciclo. Uma conversa interior importante. Às vezes, precisamos parar e ouvir aquela voz baixinha que vive gritando por atenção. Aquela parte de você que está cansada de repetir os mesmos erros. Aquela parte que deseja paz, propósito, liberdade. Ela existe. E ela quer ser ouvida. Então, faça uma pausa agora e se pergunte: qual ciclo eu preciso encerrar nessa fase da minha vida? Quem eu preciso perdoar? O que eu preciso aceitar para poder seguir em frente? Qual é a verdade sobre mim que eu ainda não consegui enxergar? Dicas práticas. Para começar a mudança. Hoje, diário de autorreflexão. Escreva diariamente sobre o que sentiu, o que aprendeu e o que deseja mudar. Terapia ou mentoria. Ter apoio profissional ou de alguém que já passou pelo que você está vivendo é transformador. Meditação ou oração. Conectar-se com algo maior ajuda a encontrar clareza e força interna. Rituais simples. Faça algo simbólico, como queimar papel com crenças antigas ou plantar uma árvore como símbolo de renovação. Compartilhe sua história. Às vezes, contar sua história é o que abre espaço para a cura. Você nasceu para mais que isso. Você não foi feito para viver refém do passado. Você não foi feito para repetir ciclos. Você não foi feito para viver com medo de seguir em frente. Você foi feito para crescer, para florescer, para viver com propósito, coragem e liberdade. E essa liberdade começa com uma escolha: parar de fugir do passado e começar a enfrentá-lo. Porque enquanto você continuar correndo, ele vai continuar atrás de você. Mas se você parar, olhar para trás e encarar de frente o que te prende, esse será o início da sua libertação. E agora? Se esse texto bateu fundo com você, não deixe passar batido. Use isso como ponto de virada. Escreva o que veio à sua mente. Fale com alguém de confiança. Faça uma oração. Dê um passo pequeno, mas real. Porque a mudança começa com um único passo. E talvez esse passo tenha começado agora. Encerramento. Você tem dentro de si a força para superar qualquer ciclo. Tem dentro de si a coragem para enfrentar o passado. Tem dentro de si a capacidade de se libertar. E a melhor notícia: você não está sozinho. Há esperança. Há cura. Há um futuro que não está escrito pelas páginas do passado. E esse futuro começa com você decidindo. Hoje, eu começo a seguir em frente. Se você gostou deste conteúdo, curte e compartilhe, para que mais pessoas possam receber esta mensagem. Até a próxima.